Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. O nosso assunto hoje é somente Cristo, né? Ou para aqueles que gostam do latim, solus Christus. É o que nós vamos falar hoje. Efésios capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso, todo o capítulo, tá bom? Do verso 1 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor Deus em Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde o que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus
colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Graças te damos pela tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois lados. Ela pode penetrar ao mais íntimo do coração do homem, ela pode transformar o homem de mais duro serviço. Nesta noite, Senhor, oramos para que tua palavra bondosa, poderosa e bendita, ó Deus, alcance os nossos corações para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Somente Cristo, essa é a nossa mensagem desta noite. Eu vou tentar trazer aqui para vocês o que Deus colocou no meu coração neste texto. A igreja na Idade Média se perdeu de várias maneiras, e a pior delas foi tirar Cristo do centro da sua teologia. Quando a igreja se tornou igreja e Estado, a teologia da igreja sofreu uma grande ruptura, e a maior ruptura foi que Cristo foi escondido, Cristo foi tirado do centro. Cristo não era mais o necessário, Cristo não era mais o adorado, pelo menos não o único adorado, não o único digno. Cristo não era o único exemplo, Cristo não era o único. Cristo fora deixado de lado e dividiu a sua glória e a sua força com os demais. Quando Cristo não é mais o centro da igreja, esta igreja não é mais a igreja de Cristo. É a igreja de qualquer outro, mas não é a igreja de Cristo. Os cristãos foram ensinados a não mais confiarem unicamente em Cristo. Os cristãos começaram a ser ensinados que poderiam confiar também em outras divindades. Os cristãos foram ensinados que Maria, mãe de Cristo, era digna da mesma glória que Ele, era digna da mesma adoração que Ele. Não só Maria, mas os santos, como João, Pedro, Paulo e todos os outros. Não só os santos, como os anjos, Miguel, Gabriel e tantos outros que a tradição trouxe nome para nós. Então, as pessoas tiraram Cristo, tiraram a teologia de Cristo e ensinaram tantas outras coisas. Foram também ensinados que o Papa tem a mesma autoridade que Jesus tinha enquanto estava vivo. Falamos isso aqui agora há pouco na escola bíblica dominical, onde o Papa senta, em cima está escrito no trono do Papa, aquele que está no lugar do Filho de Deus. A teologia católica diz que Jesus deu a autoridade a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E toda a autoridade que foi dada a Pedro, que você fechar será fechado, que você abrir será aberto. Esta chave que estava na mão do Pedro passou para todos os papas desde então e chegando até o Papa atual. Por isso o Papa, qualquer um deles em toda a história, estava no lugar do Filho de Deus e tinha a mesma autoridade que ele. E assim nasceu a doutrina da infalibilidade papal. O Papa não falha, o Papa é infalível. E o Papa da vez aqui, ele já deu uma escamoteada nessa aí. Quando falaram um negócio desse aí para ele falou: não, é bem assim, eu também não acerto tudo, eu também erro e tal, está querendo mudar um pouco essa história. Então, dentro desse contexto, a igreja se perde. Ela tira Cristo do centro, ela deixa de ser uma igreja cristocêntrica. Hoje, algumas igrejas evangélicas têm bebido do mesmo veneno. Líderes cristãos humanos têm requerido para si a glória que só pertence ao Senhor.
apóstolos miraculosos, poderosos, senhores de grandes igrejas, se sentem no direito de se colocar no lugar de Cristo. Trazem revelações pessoais suas, que não são bíblicas, e conduzem os povos que o seguem, as pessoas que o seguem, para longe de nosso Senhor Jesus Cristo. Em muitas igrejas, a teologia cristocêntrica tem dado lugar a uma teologia antropocêntrica. Os homens já não querem mais glorificar a Cristo e nem a exaltar a Cristo. Os que são exaltados são os homens. Os que estão sendo invertidos no sentido de ouvir, de desejar, são para os homens. Muitas igrejas ficam pensando no que vão falar para agradar as pessoas que estão indo até ela. O que nós precisamos falar? Nós precisamos falar alguma coisa que traga as pessoas para a igreja. Não importa como essas pessoas venham, não importa como essas pessoas fiquem, o importante é ter gente na igreja. Então muitas igrejas evangélicas têm trocado a teologia, ao invés de ensinar a Cristo, têm ensinado coisas que venham cativar as pessoas. Cristo, uma vez, ao perceber que a multidão estava atrás dele, porque queriam comer pão de graça e comer peixe de graça, ele deu uma palavra muito dura, e a Bíblia diz que as multidões foram embora. Ficaram os 12, olharam para ele, e Pedro disse: que palavra dura! Quem pode suportar uma palavra dura como esta, Senhor? Jesus olhou para os 12 e disse: querem vocês também ir embora? Jesus não mudou nunca a palavra ser pregada, nem para cativar multidões. Pedro olhou para Jesus e disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A reforma protestante, 500 anos atrás, lutou para colocar Cristo de novo no centro da igreja, de onde ele nunca deveria ter saído. E essa, irmãos, tem sido a luta desde então das igrejas protestantes evangélicas verdadeiramente bíblicas, aonde Cristo é o principal, único, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Quando Cristo não está no centro da igreja, esta igreja não pertence a Cristo. Ao lermos a carta de Paulo aos Efésios, podemos anotar então a centralidade da doutrina cristã em Cristo. Se você contar, Paulo fala várias vezes neste capítulo de Efésios, primeiro, a expressão em Cristo, ou por Cristo, ou nele, se referindo à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ver nessa noite então com vocês o seguinte: toda a revelação de Deus que você tem aí nas suas mãos, se você trouxe sua Bíblia hoje e não largou ela em casa, toda a revelação de Deus se resume em Cristo Jesus. Ele é o centro. Ao olharmos para as Escrituras, Cristo é o centro das Escrituras. Por isso ele precisa ser o centro da igreja, o centro da sua vida, o centro da sua família, o centro de todas as coisas das quais nós cristãos fazemos e assumimos. Quero mostrar então rapidamente para vocês aqui algumas situações importantes nesse texto. Primeiro, no versículo 1, Paulo se identifica como apóstolo de Cristo.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo fora enviado por Cristo, e Paulo tinha uma mensagem, ele pregava o Evangelho de Cristo. É interessante porque hoje o que nós vemos é muitas pessoas que se dizem ser chamados por Cristo, não anunciam Cristo, não pregam o Evangelho de Cristo, não dão ênfase a Ele. Paulo dá ênfase. Eu sou um apóstolo, mas eu sou um apóstolo chamado em Cristo. Eu sou um apóstolo que prega o Evangelho não meu, o Evangelho de Cristo. Se bem que em um momento Paulo está tão integrado ao Evangelho que ele diz o meu Evangelho. No que ele diz, eu estou vivendo isso de forma, Cristo assumiu o controle. Paulo queria honrar Jesus, Paulo queria pregar a Jesus, Paulo não tinha nenhum outro motivo, por isso a identificação dele era com Cristo. Paulo não pregava Maria, Paulo não pregava João, Paulo não pregava ele mesmo, Paulo não pregava anjos, Paulo não pregava nada disso. Paulo evidenciava que todas as coisas convergem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a revelação de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Desde Apocalipse até Apocalipse capítulo 21 ou 22, onde ele diz: vi novos céus e nova terra. Só é possível por causa de Cristo. Ele é o centro da história humana. Ele é o centro da revelação de Deus. Os crentes em Éfeso, versículo 1 ainda, os crentes em Éfeso são santos e fiéis se estiverem em Cristo, como ele diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. É impossível, querido irmão, ser santo e ser fiel se nós não estivermos em Cristo Jesus, porque a nossa santificação não vem de nós, vem de Cristo, e a nossa fidelidade não vem de nós, vem de Cristo, porque Ele opera em nós tanto querer como o realizar. É impossível você ser fiel longe de Jesus. Comece a abandonar a Bíblia, comece a abandonar os conceitos cristãos, comece a abandonar as prerrogativas cristãs na sua vida, e você vai perceber o quanto infiel você é. Deus em Cristo Jesus nos fez santos. Nós somos santos não por causa de nós, nós somos santos por causa de Cristo, porque na cruz do Calvário Ele morreu para nos separar, e eu e você fomos separados para Ele, para a glória dEle, para louvor do nome dEle. Santos em Cristo. Terceira coisa que o texto nos diz: nós fomos chamados por Deus e somos abençoados em Cristo. Capítulo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fora de Cristo não há nenhuma bênção, fora de Cristo não há nenhuma benevolência, pelo menos não que venha de nosso Deus. Então, irmãos, não há outra pessoa que garantam as bênçãos espirituais. Somente Cristo que pode executar as bênçãos de Deus sobre a vida do ser humano. Ninguém mais tem autoridade. Por isso, irmãos, que é triste quando alguém ora pedindo ao anjo, porque o anjo não é digno da nossa oração. Por isso que é indigno quando alguém ora a Maria, porque ela não é digna da nossa adoração e da nossa oração. Por isso que é ruim quando alguém acha que encontrou uma graça por meio de uma estátua que caiu no rio há 300 anos atrás.
porque essa estátua não é digna da adoração. Porque foi Cristo quem morreu e antes ressuscitou. Porque foi Cristo que estava no começo de todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se faria. Porque Cristo que escreve a história, porque Cristo é que chama os homens, porque Cristo é que compra com sangue, e então o ser humano troca a glória de Deus pelas coisas criadas pelas suas próprias mãos. Cristo, Ele é o autor da bênção, Ele é que tem a autoridade de derramar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não há outro intercessor entre Deus e os homens. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Atos diz, porque importa, não importa pelo nenhum outro nome, mas só o nome dado entre os homens, que vocês serão salvos, o nome de Cristo. Somos abençoados em Cristo. Somos também, irmãos, escolhidos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando nada havia sido criado ainda, quando Deus ainda não tinha dito haja luz, quando Deus ainda não tinha falado vou criar os céus e a terra, lá na eternidade, na pessoa de Jesus, eu e você já tínhamos sido escolhidos pela presciência de Deus para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Pastor, mas eu não sou irrepreensível. É sim. Você pode ser culpado. Culpado você é, mas você se tornou irrepreensível por causa de que você está em Cristo Jesus. Nele não há acusação contra nós. Que diz Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Nossa Senhora. Não? Em Santo Antônio? Não? Na Igreja Cristã Evangélica? Não? Sob o pastorado do pastor Edilson? Não? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos fez irrepreensíveis e santos antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Por quê? Porque João capítulo 1 diz que no início de todas as coisas ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Todas as coisas estão nele. Toda a revelação de Deus se resume em Cristo. Quinta coisa, irmãos, somos filhos adotivos de Deus por meio de Cristo. Versículo 5 vai dizer isso para mim e para você. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. É interessante porque a condenação do ser humano diante de Deus está estabelecida. Qual é a condenação diante de Deus? Não há nenhum justo sequer. Qual é a outra condenação? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nós, seres humanos, por simples modo de ser humano, não somos filhos de Deus. Jesus disse aos fariseus: vós sois filhos do diabo, e vocês ouvem o vosso pai, que é mentiroso. O ser humano não é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é adotado. Ninguém é filho legítimo de Deus aqui. Só tem um filho legítimo de Deus: Jesus Cristo. Ele foi gerado por Deus. Ele é o Filho de Deus.
Todos nós somos filhos adotados, ou seja, pecamos, saímos da glória de Deus. Para fazer parte de novo é preciso ser remido. Só existe um que pode remir o homem. Está no versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Temos a redenção nele, por isso somos filhos de Deus. Se cremos, porque é aí que vai continuar as Escrituras, quando diz no versículo 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Quando nós ouvimos a respeito de um Deus, em sua graça infinita, resolveu enviar Jesus Cristo, seu Filho único, não tem outro intermediador entre Deus e os homens, para morrer por nós, e nós, pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós sem nenhum ato para tentar ganhar Deus, mas pela fé descobrimos que Cristo é o nosso amado e Ele morreu por nós. Temos a redenção nele. Outra coisa, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, revelou o seu propósito estabelecido. E olha que interessante, o propósito estabelecido de Deus, de toda a era, irmão, de toda a história, está em Cristo. E não sou eu quem diz, é a palavra, versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é misteriosa, mas agora Ele resolve revelar, de acordo com o seu bom propósito. Deus tem um propósito em revelar, que Ele estabeleceu. Esse propósito Ele estabeleceu em quem? Em Cristo. Deus não colocou o propósito dele em nenhuma outra entidade espiritual. Deus não colocou o propósito dele nos anjos. Deus não colocou o propósito dele nos serafins. Deus não colocou o propósito dele nos querubins. Deus colocou o propósito em Cristo. Ele é o propósito maior de Deus. E ele continua: isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus estava apresentando Jesus Cristo para nós quando criou todas as coisas. Deus estava apresentando Jesus Cristo para os homens quando Adão pecou e ele matou um animal para cobrir a nudez de Adão. Deus estava apresentando Jesus Cristo para nós quando ele pediu a Abraão seu filho como único sacrifício. Deus estava apresentando Jesus para nós quando levantou Moisés no deserto para levar um povo para a libertação, como alguém que estava liderando aquele povo para tirar do Egito. Deus apresentou Jesus para nós durante toda a história, porque Ele fez convergir em Jesus todas as coisas. Toda a revelação de Deus se resume em Cristo. Fomos escolhidos nele, para termos esperança nele. Versículo 11, versículo 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Deus escolheu a Cristo, e todos os que nele se encontram também são os escolhidos de Deus. E esses que conheceram e se encontram em Cristo depositam em Jesus a sua esperança. Não há outra esperança.
Se você espera no seu próprio braço forte, está errado. Se você acha que você vai ser bom o bastante para agradar a Deus, está errado. Se você acha que uma outra espiritualidade pode te levar a Deus, dançou. Se você acha que algum santo pode intermediar você com Deus, dançou. Porque a Bíblia é clara em dizer que Jesus, o Cristo, Ele somente, o único, é que pode nos trazer esperança. Que esperança é essa? A Bíblia vai dizer para nós, está no versículo 13 e 14, a esperança está que quando você ouviu e creu na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Aqui há uma ideia de selo que no mundo antigo existia. Hoje você vai na feira e quer comprar alguma coisa, precisa levar o carrinho, né? Comprar lá e tal. Agora já pensou, você indo lá na feira e querendo comprar, sei lá, 15 caixas de banana, 5 caixas de maçã, não dá para levar no carrinho, certo? Antigamente o pessoal fazia feira e eles compravam tudo isso, e eles também compravam escravos, pessoas. E muitas vezes a pessoa ia comprando as coisas e eles colocavam sobre as mercadorias e sobre as pessoas um carimbo, um selo de propriedade. E eles pagavam o mercador daquilo e diziam: olha, eu não vou levar agora, mas daqui a pouco eu volto para levar. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos dá o Espírito Santo e diz para nós o quê? Eu não vou te levar agora, mas haverá um dia em que eu volto para te buscar. Aí está a nossa esperança. A esperança está em que Cristo, que morreu e ressuscitou e é Senhor dos senhores, Ele está no céu. E Ele prometeu que um dia Ele vem buscar todo aquele que é selado com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados. Cristo fez tudo isso por nós. Ele é o único que podia fazer. Por isso Ele é o único de receber a honra, a glória e o louvor. Pensando nisso, porque estamos nele, o próprio Cristo nos marcou para aquele dia. O objetivo de Cristo ser o centro é para que tudo o que acontece para a nossa vida seja para a glória de Deus. Tudo. Nada, irmãos, que acontece na nossa vida pode dar e render glória a outro. É triste quando você vê uma pessoa dizendo: olha, eu fui curado por uma estátua, eu fui curado por outro Deus, eu fui curado por isso, por aquilo, eu recebi uma bênção de alguém. Somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais, e tudo que recebemos deve redundar em glória a Deus. Versículo 6: para louvor da sua gloriosa graça. Versículo 12: a fim de que nós primeiros esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. Versículo 14: que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Seja este alguém vivo, morto, tendo qualificação de santo ou de outra coisa. Deus
não divide sua glória comigo. Outro objetivo é que a igreja compreenda que pertence a Cristo e a nenhum outro. O objetivo de Cristo ser o centro é que a gente, igreja de Jesus, precisa entender que nós pertencemos a Ele. Nós não pertencemos a nenhum outro. Ninguém morreu em nosso lugar senão Ele. Ninguém se sacrificou por nós senão Ele. Ninguém foi recebido no céu senão Ele. Ele é digno. Então a igreja precisa voltar Cristo no lugar, dizer: nós vivemos para servi-lo, nós vivemos para honrá-lo, nós vivemos para adorá-lo. Irmão, uma igreja que tem consciência de Cristo não desanima, porque estou na igreja cristã evangélica no Jardim das Indústrias, não venho aqui para servir a essa denominação, eu venho aqui para servir a Cristo. Eu não venho nesta igreja para servir ao pastor Edilson, eu venho para servir a Cristo. Eu venho para adorar a Deus. Então, querido, se você olhar do seu lado, tiver 1, 2, 3, 5, meio gato pingado, adore a Cristo. Tem gente que é motivada a adorar pela quantidade de pessoas, né? Aí começa o louvor, você olha para o lado, nossa, tem 5 pessoas, aí a adoração Nós adoramos a Cristo, e adoramos em unidade quando tiver 2 ou mais. Jesus não pede uma multidão para adorar. Pode ser que na multidão dê um frenesi mais gostoso, mas é frenesi, porque a adoração de fato pode ser lá na sua casa, você, sua esposa, seu marido, mais um filho, outro, um vizinho, um parente, e vocês decidem adorar aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor pelo século dos séculos. Amém. A igreja precisa entender: Cristo é o centro, e nós então compreendemos que pertencemos a Ele e não pertencemos a nada mais. Olha, eu gosto, nós estamos falando muito de Lutero, morreu, está esperando Jesus voltar para assumir um corpo glorificado, ficar mais feliz do que ele já está. A obra dele acabou, só ficou o testemunho. Ninguém está aqui colocando uma fotinha de Lutero, santo Lutero, santo. Inclusive ele mesmo diz: ai, que os filhos de Deus se chamem pelo meu nome nojento, podre. Eu fico pensando que se ele pudesse ver hoje, ele estava irritado com os irmãos chamando-se luteranos. Quem é Lutero? Ele diz: quem é Lutero senão um saco podre de imundícia e verme? Deus em Cristo nos colocou, em Cristo devemos viver, em Cristo devemos honrar o nome dEle, em Cristo precisamos glorificar o nome dEle. Eu já disse que eu tenho vontade de escrever nessa igreja, lá na frente, quando vocês forem entrar: entre para adorar. E aqui, quando vocês forem sair, saia para servir. Entre para adorar a Cristo, saia para servir a Cristo. Esse é o alvo da igreja. A igreja que pertence a Cristo e nem um outro. E Paulo começa a dizer então, a partir do versículo 16, várias coisas, quando ele diz: eu não deixo de dar graça a vocês, eu peço que Deus dê a vocês um espírito de sabedoria, de revelação do conhecimento. Oro também para que os olhos de vocês, os olhos do coração sejam iluminados, para que vocês conheçam a esperança pela qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança. O apóstolo Paulo diz que não sabe se em sonhos, se no corpo, fora do corpo, mas Deus o levou, e ele diz que ele viu como é a glória, e ele não pôde contar.
mas Ele sempre deixou todo mundo com aquela apetite quando Ele dizia das coisas do novo céu, da nova terra. Nós precisamos andar neste mundo como se não pertencêssemos a este mundo, como se pertencêssemos a Cristo Jesus, as nossas escolhas, o nosso padrão de vida. Ele é o único que deve ser adorado por aquilo que nós somos e fazemos. Como, pastor? Versículo 20, esse poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita de Deus, nas regiões celestiais, esse poder, muito acima de todo governo e autoridade, Deus também derramou sobre você e sobre mim. Por meio de Cristo, podemos fazer estas coisas. Por meio de Cristo, podemos viver para Ele. Por meio de Cristo, podemos pertencer para a glória dEle. Conclusão, meus irmãos. Cristo é o centro da teologia. Não existe conhecimento de Deus sem o conhecimento de Jesus. Ele está de Gênesis ao Apocalipse. Ele é o centro que permeia toda a história. A Bíblia fala dele em todos os livros das Escrituras. O objetivo maior de cada livro das Escrituras: Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Provérbios, Salmos, Abacuque, Isaías, Jeremias. Todos eles, o objetivo é revelar Cristo, apontar para Ele. Do Novo Testamento, então, não preciso nem dizer, Cristo está presente em toda a Escritura. Cristo é o centro da teologia. Cristo é o centro da igreja. Se a igreja não tiver Cristo como alvo, ela deixou de ser igreja de Cristo. Cristo é o centro da vida do cristão. Não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas, Paulo diz isso. Um cristão verdadeiro é alguém que tem Cristo no centro de sua vida. E por isso tudo muda. Muda a relação na família, muda a relação no emprego, muda a relação com os desconhecidos, muda a relação com os inimigos, muda a relação, porque Cristo assume o controle. Por isso, nenhuma igreja prega verdadeiramente o Evangelho. Que prega verdadeiramente o Evangelho se divide em pregar Cristo e pregar outra coisa. Nenhuma igreja séria que vive o Evangelho faz isso. Uma igreja que conhece a palavra, centralidade, Jesus Cristo. Ele é o exaltado, Ele é o digno, Ele é o exemplo, Ele é honrado, nada mais. Todas as bênçãos espirituais Deus depositou em Cristo Jesus. Ele morreu. Quero então fazer algumas perguntas para nós pensarmos nesta noite. Cristo é o centro da teologia desta igreja. Você tem percebido Cristo ser pregado aqui, ser ensinado aqui? Os nossos cânticos exaltam Cristo. A ênfase ao louvarmos é Cristo. A pregação da igreja glorifica o Senhor. A prática desta igreja preserva Cristo. As pessoas conseguem ver nessa igreja Jesus.
Cristo é o centro da sua vida como cristão? Já não mais vivo, mas Cristo vive em mim, é uma verdade da sua vida? Cristo mudou a sua maneira de pensar, Cristo mudou a sua maneira de viver, Cristo mudou a maneira de você olhar para as pessoas e conviver com elas, Cristo mudou as suas ações, Cristo realmente faz parte da sua vida? Cristo é o centro da sua família? Os seus relacionamentos familiares são conduzidos por obediência aos mandamentos de Cristo? Está cheio de gente querendo viver em família, ouvindo Freud. Vamos ver o que Freud me ensina. Freud era um capetado da maior estirpe. Demônio até o último fio do cabelo. Não ponha Freud na tua família, ponha Cristo. Está cheio de gente querendo ver nos ambientes de psicologia o que os psicólogos podem me ensinar a conviver com meu filho. Eu não sei conviver com meu filho. Vai para a Bíblia, ela te ensina. Eu não sei amar minha esposa. Vai para a Bíblia, ela te ensina. Eu não sei amar meu marido. A Bíblia, Cristo te ensina. Eu não sei lidar com os meus pais. A Bíblia te ensina. Cristo, Ele é o centro da sua casa. É a partir dele que você coordena a sua família. Quais atitudes você precisa rever hoje como cristão para que a sua vida seja centralizada em Jesus Cristo? Quais são? Quais são as coisas que Deus apontou na palavra que você precisa repensar? Quais são as que você precisa se arrepender? Quais são as que você precisa deixar? Quais são as que você precisa assumir? Porque Cristo, somente Ele precisa ser o centro da sua história. Que Cristo seja glorificado em nós, nesta igreja, para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Quero orar por você. Feche teus olhos, por favor. Senhor, ao olharmos a Tua palavra, vemos que Cristo é o centro de todas as coisas. O Senhor fez convergir em Cristo tudo na plenitude dos tempos. Não há outro digno de adoração. Tem misericórdia, Senhor, quando adoramos outras coisas, outras pessoas, outras entidades. Tem misericórdia, nos ajuda a adorar unicamente ao Senhor Jesus. Cristo é aquele que rege a minha vida, ou pelo menos precisa reger a minha vida, os meus sonhos, as minhas atitudes, os meus desejos. Cristo precisa viver em mim para que o nome do Senhor seja glorificado. Preserva esta igreja, Senhor, como uma igreja que nutre amor por Cristo, como uma igreja que se reúne para adorar a Cristo, como uma igreja que existe para proclamar a Cristo, como uma igreja que testemunha de Cristo. Tem misericórdia de nós, age em nós nesta noite, por meio da Tua palavra e do Teu Santo Espírito.
Oramos. Em nome de Jesus. Amém.